ao ângulo no vértice F. E ao vértice B, que eu tenho um ângulo 3 traços, eu tenho um correspondente de mesma medida no vértice E, que aqui também é 3 traços. Daí, quando isso acontece, lados correspondentes de mesma medida, ângulos correspondentes de mesma medida, eu tenho triângulos congruentes. Daí eu posso escrever o seguinte. Deixa eu tirar os triângulos das posições aqui. Está vendo? Congruência antes de semelhança. Ótimo. Vamos lá. O triângulo ABC, daí ele concluiria o triângulo ABC, eu uso esse símbolo aqui para chamar de triângulo, né? O triângulo formado pelos pontos A, B e C, ó. Eu uso esse símbolo para dizer que é o triângulo. É congruente ao triângulo DEF. Tem que ficar bem fixo isso para ti, tá? O que é congruência entre triângulos? Lados correspondentes têm mesma medida, ângulos internos correspondentes têm mesma medida. E existe uma propriedade que fala da rigidez do triângulo, e isso vai facilitar muito, né? Se tu tiver dois lados, por exemplo, dois lados de mesma medida, o terceiro lado tu ganha de graça ali, né? Na verdade, por exemplo, né? Dois lados e o ângulo. Ah, tá, é o que fala das propriedades, desculpa, né? Só um pouquinho. Observe que há uma ordem correta para representar a congruência. Deve-se escrever os vértices na ordem em que ocorrem as correspondências, tá? Eu não lembro se eu falei para essa turma aqui, mas para escrever esse triângulo, a congruência dos triângulos, é necessário a ordem, tá? Só um pouquinho que eu vou te mostrar aqui, ó. Quando a gente fala de congruência, a ordem dos pontos importa, tá? Quando eu estou falando do triângulo ABC, o triângulo ABC ele vai ter três pontos. Cada triângulo tem 3 pontos. Vamos chamar, então a ordem importa, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, tá? E aqui também, ó, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, tá? Na ordem da leitura que eu estou dando a ordem, que eu estou falando, né, dos triângulos. Então, o triângulo é formado por 3 segmentos. Um dos segmentos é o primeiro ponto com o segundo ponto, ó. Primeiro com o segundo, tá? Então, um segmento é AB. Então, se eu botei os pontos nessa ordem A, B e C, que eu estou dizendo que é congruente ao triângulo F, D e E, necessariamente, por causa desta ordem aqui, ó, o segmento AB é congruente ao primeiro e segundo, né, o segmento formado pelo primeiro e segundo pontos, nessa ordem, FD. Tá? Tem outro segmento que eu posso formar com AC no triângulo. Ó, AC. Se os triângulos são congruentes, eu formei o segmento AC com o primeiro e com o terceiro ponto. Necessariamente vai ser o segmento AC vai ser correspondente, congruente a FE. Tá? Eles se correspondem, vão ser de mesma medida, tá? Outro segmento, o terceiro segmento que eu posso fazer do triângulo é com o segundo e com o terceiro ponto, tá? BC é um segmento, esse segmento BC ele vai ter a mesma medida do que o segmento formado com o segundo e o terceiro ponto aqui também, ó, DE. Então, a ordem que a gente coloca as letras de triângulos congruentes e até mesmo de triângulos semelhantes, a ordem vai fazer correspondência aos seus segmentos. Sem
ou não? É bem simples, né? É só pegar a ordem ali, porque se eu escrever um triângulo com os pontos ABC desta forma aqui, ó, ACB, por exemplo, tá? Daí então eu tenho o segmento AC, tenho o segmento AB e tenho o segmento CB, por exemplo, certo? E daí AC vai se fazer correspondência a FD, AB vai se fazer correspondência a FE e CB vai fazer correspondência a DE, tá? Então a gente tem que cuidar a ordem que a gente coloca essas letras aqui, ó, no triângulo, porque em ângulos congruentes, porque os segmentos correspondentes também serão congruos, certo? Conseguiram entender isso? É só uma notação assim, ó, que a gente vai ter que tomar certos cuidados para saber verificar, né, a congruência, tá? É isso que ele está querendo dizer nesses triângulos aqui, na forma de escrever os triângulos. Próximo passo. Veja que no exemplo acima o triângulo só um pouquinho, que ele disse ali que eles não são congruentes. Para um pouquinho. O que é que me passou? Deve-se escrever os vértices na ordem em que ocorrem. As correspondências dos ângulos e dos lados. Deve-se escrever os vértices na ordem em que ocorrem as correspondências dos ângulos e dos lados. Veja que no exemplo acima, o triângulo ABC, assim, ó, ele está dizendo assim, ó, o triângulo ABC não é congruente ao FDE. E é verdade, ó. Tá? Esses triângulos estão na mesma posição. E o que ele está dizendo? O triângulo ABC, ó, olha a ordem aqui, ó, segmento A, AB, segmento B, C e depois, por último, segmento AC. Então, se eu pego o triângulo ABC, ó, uma forma da gente ver, ó, esse aqui vai ser AB. Se a gente fizer o sentido horário, né? Esse aqui vai ser o primeiro segmento e depois AB vai ser o primeiro, BC vai ser o segundo segmento, tá? E CA ou AC vai ser o terceiro segmento, tá? E daí ele está dizendo que o triângulo, ele está formando o triângulo por esses pontos aqui, ó, FDE, FDE, tá? Então, FD vai ser o primeiro segmento, FE, que está aqui, né, vai ser o segundo segmento, e DE vai ser o terceiro segmento. Observa que escrevendo os triângulos com esses pontos aqui, ó, eu não tenho congruência, porque para esse lado AC, ó, não corresponde à mesma medida. Esse lado AC aqui, ó, não corresponde à mesma medida do FE, ó, porque é terceiro aqui e terceiro aqui, ó. Aqui o primeiro segmento não corresponde ao segundo e o segundo não corresponde ao terceiro, ok? Então a gente tem que cuidar essa letra, a ordem dessas letras aqui. Observa mais uma vez, ó, que um pouquinho mais acima no texto ele está falando o seguinte: o triângulo ABC é côngruo ao triângulo DEF. E é verdade. Primeiro segmento, a gente pode usar AB. Primeiro segmento é esse aqui. Segundo segmento pode ser o BC.
tá? Segundo segmento. E o terceiro, AC, tá? Primeiro, segundo e terceiro. Então, primeiro segmento, DE, que está aqui, primeiro. Segundo, EF, que está aqui. Terceiro, DF, que está aqui. Pode ver, ó, que ao terceiro segmento aqui corresponde ao terceiro, ao primeiro corresponde ao primeiro e ao segundo segmento corresponde o segundo. Então, nesta forma de escrever os pontos aqui, ó, esses dois triângulos são congruentes. Tá bem? Ele está falando de ordem. Muito bem. E outra coisa aqui, ó, que tu observa, naqueles dois triângulos que não eram correspondentes, tu pode ver pelos vértices também. Ó. Eu vou mostrar esse aqui, que são esses dois triângulos que são congruentes, a gente observa pelo vértice. Tá? Ó, o primeiro vértice, posso dizer que o A corresponde ao primeiro vértice aqui, que é o D. Isso aqui a gente já viu ali quando eu coloquei primeiro, segundo, terceiro nas letras, né? Mas de qualquer forma, o segundo vértice, que é aqui, que é o B, corresponde ao segundo vértice, que é o E. Tá? O terceiro vértice, que é o C, corresponde ao terceiro vértice, que é o F. Tá? Se tu pegar aqueles dois triângulos que não são correspondentes, os vértices também não se correspondem. Observa aqui, ó. Quais são? São esses mesmos pontos. Tá? Vou deixar em foco aqui. São esses mesmos pontos aqui que ele está utilizando, mas ele está considerando a construção do triângulo ABC e o triângulo que não é congruente FDE. Olha, observa que os vértices não são correspondentes. Ó. Aqui o primeiro é o A, aqui o primeiro é o F, tá? Aqui o primeiro é o F. O segundo aqui é o B, o segundo aqui é o D. Ó. Pode ver que esse vértice segundo aqui não corresponde ao vértice A. E o terceiro aqui é o C. E o terceiro aqui é o E. Certo? O terceiro vértice. Pelos vértices, tu observa que esses dois triângulos aqui não se correspondem, os vértices não correspondem, os lados não, os segmentos não se correspondem e, além disso, os ângulos nos vértices também não vão se corresponder, certo? Então a gente tem que observar a escrita de forma a verificar se os triângulos são congruentes ou não. Não pode esquecer, congruência, né? Congruência de triângulos ou de polígonos, ângulos correspondentes de mesma medida e segmentos de mesma medida. Podemos indicar um triângulo. Tá. Notação de um triângulo, da observação aqui, ó, só um pouquinho. Voltando um pouquinho mais acima, antes de mudar de página, observa isso aqui, ó. Podemos indicar um triângulo como o triângulo. Daí a gente tem que usar a palavra triângulo DEF, o triângulo que tem os pontos DEF. Ou a gente pode, para omitir essa palavra triângulo com os pontos DEF, a gente pode usar então esse símbolo aqui DEF, tá? Daí, ó. Daí a gente lê triângulo DEF. Se a gente simplesmente colocar DEF, a gente não está dizendo muita coisa. A gente pode estar dizendo, se colocar entre parênteses, por exemplo, DEF, a gente está definindo um plano. Né? Então a gente tem que colocar a palavra triângulo com os 3 pontos, né? Ou esse símbolo aqui com os 3 pontos. Tá? O símbolo delta, a letra grega maiúscula delta.
Para verificar, tá, próxima página, página 10. Para verificarmos a congruência de dois triângulos, não é necessário analisar as condições de congruência, tá? Que são lados correspondentes de mesma medida e ângulos correspondentes de mesma medida. Ele está falando que a gente não precisa disso. Justamente, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar daquelas propriedades. Nessa primeira propriedade aqui, ele está falando, quando tu tiver um lado, um ângulo entre, quando tu tiver um ângulo entre dois lados, tá? Tu puder verificar um ângulo entre dois lados correspondentes, pronto, tu já tem congruência de triângulos. Não precisa ver que daí tu já tem a propriedade que todos os lados correspondentes têm a mesma medida e todos os ângulos internos correspondentes vão ter a mesma medida. Basta que tu verifique um ângulo formado por dois lados num e no outro triângulo, tá? Tu já vai ver como isso acontece. Então, de tudo isso, tá, que a gente viu ali na página 9, essa é uma das primeiras propriedades para tu evitar que tu verifique todas aquelas partes, né? Congruência entre lados correspondentes e congruência entre ângulos correspondentes. Basta que tu ou verifique isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso aqui. A gente vai ver esse primeiro caso aqui, ó, um ângulo entre dois lados. Tá? Um ângulo formado por dois lados. A gente vai precisar de dois triângulos e verificar o ângulo formado por dois lados em cada um dos triângulos. Tá? Se isso corresponder nos dois triângulos, então eu tenho as propriedades que eles são congruentes. Tá? Se dois triângulos têm um ângulo congruente e se os lados que formam esse ângulo em um triângulo também são congruentes aos lados correspondentes do outro, então esses triângulos são congruentes. Basta observarmos o ângulo formado por dois lados congruentes no mesmo triângulo. Olha só, vou pegar a figura e colocar em foco, e aqui, ó, o que ele já utilizou? O que ele já utilizou nessas figuras? Deixa eu... Ficou fora ali. Aqui. Tá vendo? Ó? Esses triângulos aqui, ó, eles não estão na mesma posição os dois. Um está rotacionado em relação ao outro. Certo? Então eu tenho que observar um ângulo formado por dois lados congruentes. Vou procurar lados congruentes, tá? Eu não sei a medida de AC aqui, ó. Não sei a medida de XZ. Mas quando eu coloco um traço aqui, ó, nesse segmento AB e um traço nesse segmento XY, eu estou indicando que esses lados aqui, ó, tem mesma medida. Tá? Tem mesma medida. É para poder identificar. Ah, esse aqui tem mesma medida que esse. Tá? O que pode acontecer num enunciado, num exercício? Pode acontecer assim, ó, esse triângulo aqui mede, se esse aqui mede 10 aqui ele vai dizer que mede 10 também. Pode acontecer isso, certo? Outra coisa aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, dois traços aqui, digamos, e aqui também tem dois traços. Isso significa que esse lado BC tem mesma medida que YZ. Então aqui mede 8, se aqui, por exemplo, mede 8, aqui com certeza vai medir 8 também. Tá? Então é uma forma de indicar lados que têm mesma medida. Então esses dois triângulos aqui, eu não sei quanto é que mede
AB, não sei quanto é que mede BC, não sei quanto é que mede XY, não sei quanto é que mede YZ, mas uma coisa é certa, tá? Que AB, o segmento AB, e eu não vou botar o traço aqui, ó, porque eu tô falando, quando eu não boto o traço, eu estou falando de medida, não estou falando do nome do segmento, mas então eu estou falando da medida de AB, certo? A medida de AB, eu sei que é a mesma medida de XY. Então esses dois lados aqui, ó, não sei quanto é que vai, mas eles têm a mesma medida, tá? E esse lado BC aqui, ó, que é o lado dois traços, tem a mesma medida que o lado YZ. Estão acompanhando? Estão entendendo o que eu estou falando? Esses dois triângulos ali, ó, eles estão indicados. Um é indicado por traço. O traço significa que os lados têm a mesma medida. Dois traços está falando da correspondência. Eu quero saber se vocês estão entendendo ou se vocês já se perderam aí na jogada. É simples a resposta, né? Disso aqui, ó. Estou falando correspondência entre os lados. E que eu indico que eles têm a mesma medida usando o traço. No exercício, o que pode acontecer? Esse aqui vale 10, esse aqui vai valer 10 também. Esse aqui vale 8, esse dois traços aqui, o dois traços aqui também vale 8. E aí, agora tu responde sim ou não? Entendeu? Não entendeu? Ó, muito bem, o Arthur respondeu para mim, mas parece que só o Arthur. Vamos lá, João Gabriel. Vamos lá, Igor, João Antônio, Pedro, Lucas, Júlia. Ó, o Davi diz que para mim que não entendeu, tá, Davi? Assim, ó, eu tenho dois triângulos, certo? O que pode aparecer num exercício para deixar bem prático para ti, tá? O que pode dizer aparecer num exercício, tá? No exercício pode aparecer assim, ó, 10. O segmento AB tem 10 centímetros de comprimento, tá? O segmento YX, XY, tem 10 centímetros de comprimento. Como os dois têm a mesma medida, eu não preciso necessariamente dizer que um vale 10 e o outro vale 10. Assim pode acontecer no exercício para ti, certo? Como é que eu indico que eles têm a mesma medida? Eu indico fazendo assim, ó. Tá? Só vou sublinhar aqui o segmento AB. Eu vou dizer assim, ó, que esse lado que vale 10 tem a mesma medida que esse lado que vale 10 também. Eu indico como? Simplesmente botando um traço aqui e um traço aqui, para a gente pensar assim, ó, nesses dois triângulos não importa quanto é que vale essa medida aqui. Nos dois triângulos não importa quanto é que vale, porque eu sei que esse aqui ele está indicado por um traço e esse lado aqui está indicado por um traço também. O que importa para mim é que XY, o lado XY tem a mesma medida do lado AB, tá? E de forma análoga, tá? Se esse lado, por exemplo, num exercício aparece ali, ó, BC vale 8 e aqui também vale 8, o YZ também vale 8, ao invés de eu colocar aqui eles valem 8, eu posso fazer essa correspondência aqui, ó. Esse aqui é o segmento nesse triângulo, dois traços, corresponde a um segmento YZ, dois traços, que tem a mesma medida. Então é só para dizer, certo? No exercício poderia aparecer 10 e 8 aqui, 10 e 8 aqui. Na verdade agora são nem 10 horas, são, né? São 9h35, não tem essa de 10 e 8.
Muito boa a pergunta. Lados congruentes são lados de mesma medida. Porque a gente tem que definir o que são lados iguais, né? Então a gente não pode dizer que é igual, tá? A gente pode dizer que eles têm mesma medida, porque em que sentido eles são iguais? Lados congruentes, né? Se eu chamo de iguais, quer dizer que eles são coincidentes, um está em cima do outro, eles representam o mesmo segmento no espaço? Em que sentido é igual? Por isso a gente usa a palavra congruentes, tá? São segmentos distintos que têm a mesma medida. Tá bem? Certo, João Vitor? Tá. Então, nesses dois triângulos aqui, ó, foi indicado correspondência entre eles. Essa correspondência significa que esse segmento AB tem mesma medida que o segmento XY. Como é que eu sei? Porque nesse segmento foi indicado um traço, nesse segmento foi indicado um traço também. Nesse segmento BC, não importa quanto ele mede por enquanto para nós, mas eu sei que existe uma correspondência nesse outro triângulo, ó, porque ele foi indicado com 2 traços aqui e esse aqui foi indicado com 2 traços. Significa que BC e YZ são segmentos congruentes, são segmentos que têm mesma medida. Certo? Davi? Ó, o Davi disse ali entendi, né? Entendi. Muito bem. O que é essa propriedade lado, ângulo, lado? Bom, eu observo esses dois lados correspondentes em cada triângulo e tenho que observar o ângulo formado por eles, tá? Então, primeira coisa, eu tenho esse segmento aqui, eu tenho o segmento AB. Vamos fazer aquela tabelinha então. Onde é que eu vou botar? Segmentos e ângulo. Segmentos e ângulo, tá? Então eu vou pegar 2 segmentos. Eu vou fazer o ângulo eu vou dar 2 segmentos aqui e quero ver quem é o ângulo formado, tá? Então eu vou fazer isso nesse triângulo e eu quero que vocês façam isso nesse triângulo aqui, ó. Então, os segmentos congruentes, eu tenho 2 segmentos congruentes que correspondem a 2 congruentes aqui desse lado aqui, nesse triângulo aqui, certo? Então observa, esse segmento aqui, ó, nesse triângulo aqui, eu tenho o segmento AB e tenho o segmento BC, certo? Por que eu estou pegando o AB e o BC? Justamente porque o AB e o BC têm correspondentes nesse triângulo aqui, ó, certo? Tu pode ver, ó. Correspondente ao AB é o XY, porque ambos têm mesma medida. Correspondente ao BC é o YZ, porque ambos têm mesma medida. Agora eu estou nesse triângulo aqui e estou vendo esse segmento aqui e esse segmento aqui. Olha só o ângulo que ele forma. Ele forma um ângulo traço. Eu vou usar o vértice desse ângulo aqui, ó, para indicar ele aqui. Como é que eu indico? O ângulo que está no vértice B, o ângulo interno do triângulo que está no vértice B. Então, pensa só, esses segmentos AB e BC formam o ângulo B, certo? Então, vamos pegar as correspondências na mesma ordem. Para o AB, eu tenho XY, ó, XY. E para o BC, 2 traços, eu tenho YZ, YZ. Agora eu quero que tu indique para mim o ângulo formado por esses 2 segmentos.
Ô, João Vitor, o B tem um chapeuzinho porque sem o chapeuzinho é o ponto, é o vértice. Com o chapeuzinho significa o ângulo associado a esse vértice aqui, ó. Tá? Então o B chapéu é o ângulo traço. Ok? Agora bem rapidinho aqui, ó. Eu quero XY e YZ, que são os correspondentes de AB e BC. AB corresponde a XY, BC corresponde a YZ. AB e BC formam o ângulo no vértice B. E eu quero saber, nessa figura aqui, ó, os lados XY e YZ formam qual ângulo? Agora é com vocês. Fala aí para mim que ângulo forma esses dois segmentos aqui. Tá? Tem que participar agora. Tá, entendi, João Vitor. Tá certo. Muito bem. E é isso que tu precisa identificar. Lado, ângulo, lado. Tira o ponto de interrogação. Sofia, tá? É isso mesmo. Claro, não dá para botar o chapéu em cima dessa letra ali, né? Mas pode botar do lado que eu entendo. Muito bem, Arthur. Ó, tá acompanhando. Certo? Quem mais? Quero mais. Tá, e aí? O restante? Vamos lá, Davi. Tu disse pra mim que tu entendeu, Davi. Escreve aí. O Igor também. É isso aí, Igor. Tá certo? Tá. Então tá, ó. Os segmentos XY e YZ é bem simples, é isso mesmo que eu estou falando, ó. É esse segmento aqui e esse segmento aqui, tá? Esses dois segmentos formam o ângulo no vértice Y. Isso que é comparar lado, ângulo, lado, ou seja, o ângulo formado por dois lados. Tá? O ângulo formado por dois lados congruentes correspondentes nos triângulos, né? É o ângulo formado por segmentos de mesma medida nos dois triângulos. Se existe um mesmo ângulo formado por segmentos congruentes